né? Inclusive, é a forma como ele está se referindo agora a Kamala Harris, né? O Trump está se referindo a ela como a czar da fronteira, né? Que é para dizer... Inclusive, foi um ponto fraco da Kamala. Ela, como vice-presidente, na época que o Joe Biden assumiu, ela foi escolhida, né? É aquela história, né? Quem tem uns amigos não precisa de inimigo. Uhum. Ela foi escolhida pelo Biden para ser a responsável por lidar com a questão da imigração. E ela foi designada para lidar ali com a América Central, as crises que estavam tendo, lembra aquelas ondas de pessoas caminhando até a fronteira, né, de vários países ali. Ela foi a gerente da crise na época. E ela teve muita dificuldade, né, para administrar essa situação. É uma situação, de fato, muito complicada. Então, virou um ônus para ela agora politicamente, né? E é a bandeira que o Trump continua carregando como uma das top 3 bandeiras da eleição. Mas assim, a chegada dela foi o que deu uma freada também, pelo menos no sentimento da galera que estava com certeza que o Trump ia ganhar. Especialmente depois do tiro. Né? Especialmente depois do tiro, sim. Mas a chegada da Kamala, assim, o que eu senti, eu que não sou um especialista, eu senti assim, nossa, ela segurou, a chegada dela segurou a onda legal, né? Você me falou, falta um tempo ainda, né? E isso, o tiro ia mesmo dar uma diminuída na tensão até lá e tudo mais, mas a chegada dela meio que, suponho, como um leigo, que deu uma mexida absurda na parada. Não, você está totalmente certo. Assim, basicamente, o que a gente estava acompanhando, assim, fazendo um resumo muito rápido do período anterior, é louco você pensar que assim, o Trump foi eleito lá em 16, virou presidente. Governou durante os 4 anos dele e tal, só que no meio do caminho teve a pandemia. Muita gente, inclusive, diz que ele talvez tivesse sido reeleito não fosse a pandemia, porque de fato a pandemia afetou muito a campanha dele, né? A segunda campanha, quando ele se candidatou contra o Biden. Então, essa história do Trump não ter sido reeleito já era uma mágoa que vinha sendo trabalhada, né, pela campanha dele. E ele... não é muito comum mesmo, né? Em geral, os caras ficam 8 anos. Exato. Né? Tanto que nos Estados Unidos eles costumam dizer que... eles brincam dizendo assim, a eleição é para 8 anos. Aqui no meio do caminho a gente faz um referendo, só para ter certeza que continua. Pouquíssimos, dá para contar nos dedos de uma mão os presidentes que não foram reeleitos. Inclusive, é uma coisa, para uma pessoa vaidosa, como é o caso do Trump, né, e de boa parte dos políticos, é uma coisa assim, meio... Sabe aquela coisa americana do loser? Eu entendo. É um negócio que pega. Então, já era de se esperar que ele voltasse. Ele sempre manteve, né, muito forte o trumpismo vivo. Eu lembro de quando o Washington Post deu uma manchete, eu acho que foi uma das melhores manchetes dos últimos anos. Eles escreveram assim, ainda que Trump perca, o trumpismo já ganhou. Porque não ia acabar só porque ele perdeu a eleição, de fato. Né? E aí a gente chega nisso que a gente está falando agora. O Biden veio para essa reeleição não porque ele era o melhor presidente do mundo, nem o pior presidente do mundo, mas ele era o que tinha na época contra o que estava sendo visto como problema. Ele foi eleito lá naquele contexto da pandemia e ele chegou para a reeleição. Só que, na verdade, ninguém achou que ele ia de fato disputar essa reeleição. Ele chegou a dizer na época que ele era um presidente de transição. E todo mundo imaginava que, portanto, haveria o preparo de uma nova pessoa, uma nova geração e tal. A Kamala ficou esses 4 anos super em segundo plano. Um monte de gente esqueceu da Kamala, né? Eu mesma, quando eu ia aos Estados Unidos nessa época, eu dizia, gente, mas o que aconteceu com a Kamala? E aí fui coletando várias hipóteses do porquê que ela estava tão apagada e tal. Enfim, sumiu a Kamala. O Biden decidiu se recandidatar. Isso foi um racha entre os democratas. Você conversava com os democratas, tinha uma ala muito satisfeita, dizendo, não, ele já ganhou do cara uma vez, vai ganhar de novo. E tinha um pessoal preocupado com a idade, preocupado com a vitalidade, preocupado com o fato de que o partido não estava se renovando e tal. Então... E ele está objetivamente senil, né? Não, exato. Começou a ter várias manifestações públicas que a gente acompanhou, né? De confundir coisa, Nossa, eu vi ele dando uma declaração, lendo um TP, e ele lendo ponto e vírgula, lendo... E aí tu fica, nossa, tá bom, acho que deu. Exato. E aí, é por isso que eu tô fazendo essa retrospectiva, para dizer assim,
chegamos no momento em que os dois candidatos que estavam ali sobre a mesa eram candidatos impopulares. São os dois candidatos muito impopulares. Os índices de impopularidade do Trump e do Biden são relativamente comparáveis, assim, né? Por diferentes razões, mas são comparáveis. Eles não, de fato, não representavam o que talvez a maioria do americano queria ver ali para votar, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com outros países. Tem muita semelhança, hein? Puta merda. Não sei vocês, mas eu tenho amigos que me disseram. Então, assim, a eleição ela estava já num contexto meio esquisito no começo desse ano, mas no final das contas, quando a gente viu que de fato o Biden ia manter a candidatura, o Trump ia ser o candidato, começou um sentimento de déjà vu, né, do tipo, já vivemos isso antes, misturado com um sentimento de WO. Sabe aquela coisa? O Trump vai ganhar por WO? Porque ele perdeu, porque também na época tinha um fator exógeno muito importante, que agora não tem mais que a pandemia. O Biden está impopular, começou a dar um monte de gafe por aí. Aliás, coisa que ele sempre foi conhecido, né, por dar gafes, mas começou a ganhar mais repercussão. O Trump começou a comunicar isso do ponto de vista da estratégia da campanha de maneira muito direta, se apropriou da ideia de que o Biden não tinha condições de ser candidato. Isso começou a criar um burburinho, de fato, nas pessoas, de pensar, pô, será que, né? E aí, quem vai governar? E uma insegurança emergiu. E aí a gente começou a ficar com a sensação, olhando para a pesquisa, olhando para os apoios, olhando para os eventos públicos, olhando para até encontros internacionais, de que a eleição estava destinada a ser do Trump. E aí veio o fatídico atentado, né, que foi muito importante, foi um atentado grave, né, daqueles que vão de fato entrar para os livros de história. Aquela foto lá, inclusive, também estará nos livros de história. Certamente estará nos livros de história, né? Então, veio aquele atentado, e aí o sentimento de o Trump já ganhou porque ele está concorrendo contra ninguém, né, o WO, se tornou inevitável. Se você, no dia seguinte, perguntasse para as pessoas, mesmo as mais esclarecidas sobre o processo eleitoral, era um consenso. O Trump ganhou, isso foi para coroar a eleição do Trump, agora ele vai se apropriar disso como nunca e pronto, entendeu? Acabou. E ainda mais que isso aconteceu pouquíssimo tempo depois do debate que aconteceu na televisão, que colocou lado a lado os dois e no qual o desempenho do Biden foi muito ruim, em que de fato ficou claro que havia limitações, ele ficou tendo que ser justificado por que ele foi tão mal depois, ele começou a ser questionado do ponto de vista da sua candidatura pelos seus próprios aliados, ele passou a sofrer ressalvas dos financiadores de campanha em relação a continuar financiando a campanha democrata, o negócio começou a desmoronar. Então você tinha de um lado um candidato já impopular, já mais velho, enfrentando toda essa narrativa que foi sendo criada, num contexto muito desfavorável, da sua campanha derretendo, né? Todo dia alguém arrumando um substituto pro cara, né? Ah, vai ser um, vai ser outro, vai ser o terceiro. E do outro lado você tinha uma campanha relativamente consistente do Trump, que estava dominando, né, a narrativa que se criou. Ele, naquele momento, estava sendo o agenda setter da eleição. Ele dava o tom, ele determinava como a coisa ia ser construída e ainda sofreu um atentado, uma coisa que sensibilizou todo mundo. O próprio Biden e a campanha do Biden cancelaram anúncios de TV e uma série de produtos de campanha que eles iam fazer, porque entenderam que se tornou de mau gosto. Pô, como é que eu vou atacar um cara que acabou de sofrer um atentado de morte? Não dá, entendeu? Então, assim, aquilo recalculou. Na época, até estava comentando isso com você antes da gente começar, até pela nossa referência brasileira, né, do que aconteceu com a facada do presidente Bolsonaro e tudo mais, as pessoas tinham a tendência de dizer, pronto, ganhou a eleição, agora já era, tal, não sei o quê. Vários amigos meus tiveram essa interpretação e ela é plausível, é compreensível, eu entendo a lógica do que está ali. Mas eu, particularmente, tive uma impressão um pouco diferente. Por duas razões. Primeiro, que tem duas diferenças muito grandes no que aconteceu no Brasil e o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. A primeira diferença é que, assim, no Brasil, a gente não pode ignorar o fato de que a facada ela aconteceu muito mais próxima da eleição. Então, ela capitaneou todas as atenções, teve ali um momento de comoção, né, às vésperas do pleito, o que levou as pessoas a, de maneira muito apaixonada, a administrarem aquela realidade. No caso dos Estados Unidos, a gente estava falando de um período, sei lá, de 3 meses antes. Então, quer dizer, muita coisa ainda podia acontecer. E não à toa, né, a gente viu novos fatos políticos que vieram depois, retomando o protagonismo da eleição para outro lado, como a gente estava falando aqui.
Segunda diferença, e essa para mim é a mais importante, é que, assim, uma das razões que favoreceu, na minha visão, o presidente Bolsonaro aqui na época do Brasil, é que, embora ele fosse conhecido, enfim, já era uma figura que muita gente tinha contato, ele ainda falava para uma certa bolha. Ele ainda estava circunscrito a um certo grupo. E naquele momento em que ele sofreu aquele atentado, ele se beneficiou do que o pessoal gosta da ciência política, gosta de chamar de economia da atenção, né? Então, ele se beneficiou do fato de que, massivamente, toda a imprensa foi cobrir o que aconteceu, ele ficou 24 horas na TV, até quem não sabia quem ele era passou a conhecer, e aí todo mundo se interessou, e aí ele ganhou plateia. Não tinha nem como ser diferente, né? Não tinha como ser diferente, né? Então, virou um monotema, assim, todo mundo tá falando daquilo. E na medida em que todo mundo fala daquilo, ele se torna mais conhecido. Então, assim, ele tem meia hora de programa de TV, tem poucos minutos. Não importa, a TV vai falar dele 24 horas, né? No caso do Trump, em 2016, tem estudos que mostram que ele teria se beneficiado por falar um monte de absurdo, por falar coisas controversas e tal, de bilhões, alguns chegam a calcular 3, 4 bilhões de dólares de propaganda grátis. Porque ele ficava falando as coisas, as pessoas iam para cobrir, né? Então, isso aconteceu no caso aqui do Brasil. Então, ele atingiu um novo público, ele ganhou outra proporção de plateia, né? E isso deu a ele vantagem concreta, porque de repente ele não estava chegando em algumas pessoas que agora estavam vendo 24 horas passando na TV, dizendo, pô, eu também acho isso, eu também penso aquilo, me identifico e tal, né? No caso do Trump, embora também tenha havido essa cobertura toda que a gente assistiu, ele já era uma figura que estava consagrado como uma figura pública conhecida. Ele não ia furar muito mais bolhas. Ele foi presidente do país. Exato, ele já foi presidente. Ele é presidente, ele é uma figura pública famosa, empresário, teve o aprendiz, toda aquela coisa que a gente sabe. Então, assim, ele é uma figura que quem conhece e gosta, já conhece e gosta. Quem conhece e não gosta, já conhece e não gosta. E o desafio continua sendo o mesmo de antes do episódio. O desafio é falar com o independente, falar com o indeciso, que é o que todos eles estão tentando fazer, conquistar o cara que não está lá comprometido. E o Biden, o Biden enfraquecido como tava todo mundo apostando no Trump mesmo. Exato. E a Câmara veio e sacaneou tudo. E aí veio o fato novo. Pois é, quem é que... Assim, porque lançar a Câmara é um movimento inteligente, acima de tudo, né? É um movimento de uma análise bem feita, por exemplo, né? É olhar pro cenário e entender que, cara, o sentimento é que nós vamos perder por WO. Né? Isso. E precisa de um tanto de coragem, porque tu tá tirando o presidente em exercício do pleito. Exato. Você sabe que eu escrevi um texto que refletia muito isso, esse sentimento que eu tinha na época. Assim, quem me encontrou naquelas semanas em que estava essa situação, o Trump favorecido já antes e depois do episódio, né, muito, muito em evidência, o Biden nessa condição meio indefinida e tal, as pessoas diziam pra mim, e aí, eles vão trocar de candidato? Um monte de gente me perguntou isso. Quem vai ser no lugar do Biden? E eu dizia, cara, eles estão diante de um dilema que eu não sei se eles vão ter coragem de enfrentar. Porque, veja só, se a essa altura eles decidirem de fato trocar o candidato, pode ser que eles se tornem até mais competitivos. Era uma aposta que poderia valer o risco.